Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 380, gravado em 22 de novembro de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês algumas notícias aqui, Vinícius, acho que do último mês, porque a gente ficou um mês sem gravar. E aí, Vinícius, tudo bem? Sim. Olá, Guilherme, lá os nossos ouvintes e internautas. A gente ficou bastante tempo sem gravar por várias coisas, né? Teve desde feriadão, né, que acabou gerando algumas viagens e alguns deslocamentos. Teve dois feriados, né? Aham. A gente teve um que caiu na quinta e um outro que caiu na sexta-feira. Não, quarta e sexta. E depois a gente teve mais algumas coisas. Bom, acabou que tudo... E isso e mais algumas situações aí acabaram se juntando pra gente acabar não gravando por um mês praticamente. A gente... Mas estamos de volta, né? Estamos de Estamos volta de volta. Para partilharmos esse momento aqui de conversa sobre algumas notícias que nos chamaram atenção. Desta vez tomando um café de verdade. Eu estou aqui com a minha caneca do Segurança Legal. Tá com um quebradinho aqui, Vinícius, mas tá valendo. Eu tô com o meu negócio de segurança legal. Tu ganhou um desses? Não ganhou um desses? O quê? Pera, não tô aqui, ó, tu não tá me vendo aqui? Sim. Tu tem um desses ou não? Não eu tem, tenho... né? Eu tenho... Não tenho. Tá não bom. Mas eu tenho o adesivinho ali, né? Aliás, esse final de ano, vamos nos comprometer publicamente agora aqui, vamos sortear umas canecas no final de ano. Nós podíamos, A né? gente faz uma live, tem vários ainda. Vamos. Tem vários. Final ou início, né? Vamos ver. Que a coisa tende a ser meio conturbada agora nesse último mês e meio que a gente tem pela frente. E você precisa, e se quiser, pode nos enviar uma mensagem lá no podcast @segurançalegal.com, no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social e também no Blue Sky, segurançalegal.bsky.social. O Guilherme, o direito da tecnologia.com, que sou eu, direito da TI, e o Vinícius é o serafim.eti.br. Lá no Blue Sky você busca daí pelo domínio que ele acha também, né? E claro, a gente sempre sugere que você apoie o Segurança Legal lá no apoia.se/Segurança Legal, escolha uma das modalidades de apoio, mas principalmente você estará envolvido num projeto livre, num projeto desimpedido, Vinícius, de produção de conhecimento, de produção de informação, e então a gente agradece, é bastante importante aí, também você consegue ter acesso ao nosso grupo de apoiadores lá no Telegram. Acesse o blog da Brown Pipe. A Brown Pipe também é uma das mantenedoras desse episódio, desse podcast, melhor dizendo, Vinícius. Então você acessa lá o site da Brown Pipe, né, para ver os serviços que a Brown Pipe presta, e também o mailing e as notícias do blog que você pode receber via o mailing. Vinícius está mostrando aí já algumas das notícias da última semana. Você também consegue nos assistir lá no YouTube, os nossos rostinhos bonitos estão lá à disposição, e também você pode ver os episódios passados, vídeos, né, que o Vinícius grava aí também com alguns tutoriais envolvendo segurança e tudo mais. E é isso, Vinícius. É isso aí. Hoje temos mensagem de ouvinte? Temos a mensagem que o nosso querido amigo Ricardo Berlim mandou sobre aquele episódio que a gente falou sobre celulares nas escolas. Inclusive, esse tema tem evoluído, Vinícius, né, com uma evolução aí de projetos de leis nos estados. Esse tema fizeram lá uma reportagem no Fantástico, acho, umas 2 semanas aí também. Então, eu não vi. Tema... eu também não vi, eu vi que saiu, mas não cheguei a assistir. Mas, basicamente, ele estava numa sala de aula com as crianças mexendo no celular sem parar. Bem-vindo ao mundo dos professores, né? Então o Ricardo Berlim diz o seguinte, se referindo à pesquisa, né, que a gente falou lá no episódio 378. Quanto à pesquisa, quanto ao uso do celular por crianças, já acho que os dados fazem sentido. Muitos pais, como eu, deram celulares para as crianças durante a pandemia a fim de suprir uma carência de interação e viabilizar a participação em atividades escolares, e hoje se arrependem. Acho que isso ajuda a explicar por que tantas crianças têm celular e ainda assim tantos pais gostariam que elas não tivessem. Em nosso caso aqui em casa, tentamos deixar regras bem estabelecidas, usamos o controle parental do Google, fica aí uma dica de episódio, ele diz, para tentar ter algum controle de tempo e conteúdo. Infelizmente, em computador, que eles também têm acesso, o Linux não dispõe de ferramentas tão eficientes, mas ainda assim mantemos algum controle, temos regras como nada de aparelhos na mesa durante almoço e jantar, dispositivos devem ser usados
ou deixar de ser usados até às 20 horas, né, com exceção de ouvir 1 ou 2 episódios do podcast infantil para ajudar a embalar o sono, ou também, né, Vinícius, por que não ouvir 1 ou 2 episódios do podcast Segurança Legal, né? As crianças vão gostar também. E a parte mais difícil, tentar estar à disposição das crianças quando elas querem fazer uma atividade offline, o que também ajuda a fazer com que a gente se desconecte. Mas a vida moderna é complicada. A mais nova de 1 ano e meio já quer pegar o celular. Quando fazemos um vídeo com os avós que estão longe, ou para pedir a infame popó, que seria aqui, diz ele, a tal da galinha pintadinha. Um grande abraço. Abraço, Ricardo. E aí, Vinícius? Eu tenho um comentário, Ludovico Einaudi. Conhece o Ludovico Einaudi? Os meus dormem muito bem ouvindo o Experience do Ludovico Einaudi. Então fica uma dica, tá? Usar o Ludovico Einaudi para botar as crianças para dormirem. De fato, eu acho que o que ele coloca é bem relevante, principalmente eu sinto muito na questão do offline, né, Guilherme? Porque no momento em que tu desliga a TV, a gente tem os nossos não tem celular, nenhum deles, nem o mais novo, nem a mais nova. E já pediram algumas vezes e tal, mas a gente explica o porquê que a gente não dá, como eu comentei naquele episódio, e a gente continua não dando, né? Não tem. Mas a gente acaba tendo então a questão da TV, né? E é muito claro, muito perceptível quando tu desliga a TV, eles buscam atividades offline. Então, a gente estar disponível muitas vezes uma dificuldade, né? Porque de tarde, por exemplo, agora à tarde nós estamos gravando, né? O meu maior está aqui, está em casa, né? Ele tem atividade até um certo horário, agora está livre, está lá grudado na TV, já vi que ele está na TV aqui quando ele chegou. Então, mas nesse momento eu não posso estar lá com ele, entende? Então tem essa coisa de estar junto, fazer atividade offline, ela demanda mais dos pais. Aqui a gente investe bastante em jogos de tabuleiro, coisinhas, né, como jogos simples para jogar com a menor e tal, né? Mas não, assim, não adianta, assim, ter filhos é ter uma dedicação a eles, né, para além do simplesmente nutri-los, né, e educá-los, né, dando educação formal na escola. E eu entendo bem o que o Ricardo está colocando, realmente delicado, mas é necessário, né? E aí, quem sabe, né? Quem sabe aí, como é que é o nosso... Não vou dizer nosso amigo, porque a gente não conhece ele. O cara que escreveu... Ricardo. Não. O que escreveu o livro do 20 lições para o século... 21 lições para o século XXI. Harari? O Harari coloca que uma das questões que talvez seja mais valorizada no futuro, né, inclusive remunerada, seja esse tempo de cuidado com crianças, né? Mas a gente sabe muito bem que tem países hoje que nem sequer dão licença remunerada para os pais que acabaram de ter filhos ou coisa. Imagina quanto mais pagar para educar, mas quem sabe seja no futuro, né? Mas é bem isso, Ricardo, é bem delicado, né? As pressões são bem grandes, como a gente comentou naquele episódio. Tá bom. Feito, um abração, Ricardo. Valeu, obrigado pela mensagem. Um abraço, obrigado. E esse tema vai voltar, né? A questão da educação. Até vai. Ontem eu estava falando com a minha esposa, que ela está fazendo uma cadeira lá aqui no Instituto Federal, né? No mestrado de educação, e ela está trazendo uns livros bem interessantes. Depois eu vou ter que te mostrar, Vinícius. Fica para o próximo episódio aqui. Mas de algumas pessoas que estão de fato pensando, né? Claro, e esses insumos que a gente tem da Faculdade de Educação é interessante, não é nossa área, né? Mas tem gente muito legal pensando o uso dessas tecnologias. Então, para o ano que vem, né? Vamos voltar a falar sobre esse tema aqui, que é um tema, de minha parte, tem bastante interesse, né? Vinícius, vamos falar então sobre Trump. Donald Trump. Poucas pessoas se lembram, eu falava sobre isso com o Vinícius. Nem eu lembrava. Nem ele lembrava, né? São 380 episódios, de fato, às vezes tem coisas que a gente não lembra, mas lá em 2016 a gente gravou um episódio que eu não tive, confesso para vocês, eu também não tive tempo de ouvir, nem revisitar aqui o show notes que a gente deixa guardado, mas a gente fez algumas previsões lá com a primeira eleição do Trump em relação à tecnologia de maneira geral, né? Que é o nosso interesse aqui
o interesse desse podcast, né? Tecnologia, sociedade, segurança da informação, e agora a IA. E tivemos, só lembrando, nesse episódio, o Diego Canabarro. Nosso querido conterrâneo amigo Diego Canabarro, um beijão pra ele, se ele estiver nos ouvindo. Participou com a gente lá em 2016, cara. Então, qual é o tema agora aqui, né? Enfim, quando a gente fez aquilo lá, aquela gravação lá, 2016, portanto, Trump foi eleito aí nesse último mês aí que a gente ficou sem gravar. E uma das coisas que ele já havia se manifestado sobre ainda em outubro, ele tinha dito que... Porque lá nos Estados Unidos o presidente Biden teve uma executive order, né, que seria quase como um decreto presidencial, alguma coisa, um decreto, né, estabelecendo algumas regulações de IA, né? E veja que eram regulações, assim, essa executive order não era nada assim demais, meio que o consenso que nós temos no que diz respeito à regulação da IA, os controles, os guardrails aí que os estudiosos, as pessoas que lidam com esse tema, meio que tem quase num consenso, por exemplo, regras éticas de segurança e tudo mais, né? O Trump agora, então, se manifestou dizendo que, abre aspas, vamos revogar a perigosa ordem executiva de Joe Biden, que impede a inovação em IA e impõe ideias radicais de esquerda ao desenvolvimento dessa tecnologia. Essa executive order, na verdade, não tem nada de extrema esquerda, é uma norma mera, como eu disse, de regulação de IA, fala sobre aspectos éticos, segurança da informação, proteção de dados, privacidade. E aí, talvez, o que tenha preocupado, né, o governo Trump e o Trump, de maneira geral, são aquelas regras de promoção de equidade e para evitar a discriminação e os vieses discriminatórios, além de proteção de consumidores também, que é um dos grandes temas hoje que a gente fala em IA, seja pela via dos dados que você treina e tudo mais, mas assim, existem dezenas ou centenas, talvez milhares de estudos que convergem no sentido de demonstrar os riscos e até mesmo, não somente riscos, as comprovações dos mais variados vieses que os modelos acabam tendo, seja pelos dados de treinamento, seja pela forma como são treinados e tudo mais, né? Falta de medidas, enfim, para conter certos comportamentos. E basicamente, né, o que eles acabaram dizendo é que a intenção com a revogação dessa ordem, que é o que deve acontecer, é que a IA se desenvolveria somente com base na proteção da liberdade de expressão e no bem-estar humano. E o mais interessante é que essa ideia, né, de você buscar liberdade de expressão e bem-estar humano não é incompatível com as regras dessa ordem executiva, né? Pelo contrário, me parece que essas regras buscariam justamente o bem-estar humano. Sim, o bem-estar humano, sim. Liberdade de expressão também, mas a gente sabe que o governo Trump e outros governos, né, eles acabam tendo... Os Estados Unidos até têm uma visão, uma compreensão da liberdade de expressão bem diferente da nossa aqui, né? Mas se tem uma interpretação tanto quanto exótica da liberdade de expressão, como se ela servisse para, por exemplo, causar danos, cometer crimes e tal. E a liberdade de expressão é um direito que encontra limites quando ele acaba se chocando com outros direitos fundamentais. Essa é uma visão mais europeia da liberdade de expressão, né? Eles também falaram que essas regras seriam woke safety standards, né? Esse termo woke, que é usado com bastante frequência também pelo governo Trump, né? Sobretudo, que seguem mais ou menos essa linha mais trumpista. E o debate, que foi o texto aqui que a gente traz, essa notícia que traz que a gente leu aqui, enfim, junto com outras coisas para falar sobre esse tema, eles disseram que é impossível separar essa intenção de revogar essa ordem com a participação de Elon Musk no governo. O próprio Elon Musk já teria no passado criticado o ChatGPT chamando-o de woke. O Ted Cruz também teria chamado as regras do NIST, porque essa Executive Order fala sobre a aplicação de algumas regras do NIST e até criação delas, sobretudo para a questão de segurança mesmo. Então, o Ted Cruz chamou algumas regras do NIST de Woke AI Safety Standards, né, e que isso teria a intenção de controlar o discurso, uma preocupação muito grande, né, o problema da liberdade de expressão, quando a gente sabe que
a liberdade de expressão tem sido usada como desculpa até para difusão de desinformação, e a gente tem visto isso muito mais fortemente no X, depois do Twitter, depois da compra do Elon Musk, né? Então, basicamente, fica claro assim que eles estão se colocando contra medidas que impedem discriminação e desinformação. Esse é o ponto, né? Eles estão se colocando, e quando a gente olha para o que o Twitter se formou hoje, a gente poderia correr o risco de que essa lógica do Twitter hoje, do X, poderia se projetar também por uma falta de regulamentação da IA no mundo, de riscos, como eu disse, bastante previsíveis, né? Então, no final das contas, o propósito deles seria relaxar essas regras para permitir que novas aplicações e novos desenvolvimentos da IA fossem realizados, fossem implementados, aí sim desprezando os riscos existentes e, ao mesmo tempo, também favorecendo justamente uma indústria a qual o próprio Elon Musk faz parte também. O Elon Musk também tem interesse no desenvolvimento de IA, e aí, né, com a derrubada de certos limites e de certas questões ali que visam justamente proteger as pessoas, né, esse é o consenso, você conseguiria atingir mais rapidamente um lucro, né? E aí, quando você nega, sobretudo com IA, acho que qualquer tecnologia a gente pode falar isso, né? Mas é bastante perigoso hoje, porque muitos dos usos de IA ainda possuem riscos inimagináveis. Nós não sabemos exatamente como isso vai se dar. Por exemplo, na educação, que a gente estava falando aqui antes, né? Então, quando você relega para segundo plano esses potenciais impactos negativos, a gente pode sim ter pessoas que certamente vão ser afetadas, sobretudo aquelas que já são discriminadas, grupos discriminados, pessoas negras, né? Pessoas vulneráveis e tudo mais. Então, no final das contas, Vinícius, também chamou bastante atenção, e isso tudo se vincula, né, com o protagonismo que o Elon Musk vai ter no próximo governo. Ele vai ter um cargo numa comissão de eficiência governamental, que basicamente vai buscar uma desregulamentação. E aí tem um artigo que vai ficar no show notes da The Economist, que é insuspeita, né? Você não pode falar que a The Economist é woke ou é de esquerda. De esquerda, né? Bem pelo contrário. E ela coloca alguns riscos, né? Desse protagonismo do Elon Musk no governo que virá agora, né? Claro, ele entrou de cabeça na campanha. Quem acompanhou mais de perto aí viu a participação dele. Inclusive, foi feito um estudo, eu não trouxe aqui, mas que envolveu o próprio favorecimento de posts e do engajamento em cima de conteúdos que favoreciam o Trump, né? Isso, né? Foi feito um estudo que comprovou essa. Depois, se eu achar, eu coloco aqui no show notes. E, basicamente, o risco que o The Economist está dizendo é que ele poderia favorecer mercados em que as suas empresas atuam. Isso poderia prejudicar a concorrência e também um risco, eu acho que maior ainda, o fato de ele atuar em áreas que ele não tem conhecimento. Vejam, quem está falando isso é a revista The Economist. Lembrando, e aí quem fala agora sou eu, das peripécias do Elon Musk que foram contadas naquele livro Character Limit, do Kate Conger e Ryan Mack. Então, quem viu, a gente falou um pouco sobre esse livro aqui, as peripécias dele, mas basicamente a The Economist ainda termina dizendo que nós corremos um risco de, a partir de agora, se naturalizar e eles usam exatamente essa palavra, o conluio entre políticos e magnatas, que foi uma coisa que, embora sempre tenha ocorrido, né, talvez com uma forma um pouco mais, com um pouco mais de pudor, agora se despudorou, né? Você, a olhos vistos, consegue, né, e tem essa junção, esse conluio nas palavras da The Economist, que pode vir a ser um problema, especialmente a gente fala aqui para IA, que é o tópico do nosso comentário, né? Mas a ver aí como essas coisas vão se desenvolver a partir de agora, Vinícius. Pois é, e Elon Musk está processando, acho que é pela terceira vez, o OpenAI e botou no mesmo saco agora a Microsoft também, com relação ao uso de inteligência artificial. Vamos ver o que vai dar isso aí. Quer pegar mais uma tua? Pode ir. Traga uma aqui. Tá, eu, assim, ó, já que a gente falou já que eu citei agora o Elon Musk com inteligência artificial, eu vou pegar uma minha rapidinho aqui, que é da Microsoft. É algo que a gente já comentou em outros episódios,
que o problema hoje, ou seja, não é que esse não é o único problema da inteligência artificial, longe disso. Mas é um ponto importante, que é ter informação de qualidade para treinar modelos de IA. Tá? E a notícia que eu trago rapidamente aqui é a Microsoft fez uma parceria então com a HarperCollins, tá? Que é uma editora, ela detém vários títulos, tá? E aqui eles citam várias vezes que são títulos de não ficção, tá? Porque, né, ficção, claro que é interessante também para treinar IA, mas não ficção é melhor ainda, né? Então, a ideia é que eles vão ter acesso, a Microsoft vai ter acesso por 3 anos aos títulos para poder fazer treinamento de modelos de inteligência artificial ainda não definidos. Tá? Isso ainda não foi definido. Que modelo que é exatamente, qual é exatamente o uso. E os autores poderão fazer um opt-in voluntário. Tá? Um opt-in voluntário de ter as suas obras utilizadas nessa parceria entre Microsoft e HarperCollins. Claro que há várias, né? Aqui tem uma coisa interessante que eu queria citar, né? Mais cedo neste ano, no início deste ano, o Google entrou em um acordo com a Reddit de $60 milhões para também usar Reddits, né, para o treinamento dos seus modelos de IA. Certo? Mas então não vai pagar para os usuários do Reddit, provavelmente. Capaz que vai pagar. Então, assim... assim como o X fez mudança nas políticas para poder usar para treinar os posts para treinamento, ou seja, tudo que gera hoje dado orgânico com qualidade. Uma outra que eu vi esses dias, a Niantic, está usando os dados do Pokémon GO, gerados pelo jogo Pokémon GO, tá? Com os usuários utilizando o jogo. Sim, Pokémon GO ainda existe, né? Utilizando esses dados para treinamento de IA. Tá, de modelos de IA. Então, é um problema tu conseguir dados de qualidade, principalmente orgânicos, dados sintéticos têm sido utilizados para fazer alguns treinamentos e as últimas notícias é que não tem sido bom o resultado. Então, Microsoft faz um acordo com a HarperCollins. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso, tá? Tem muito dinheiro sendo investido em IA e isso dá um poder, né, de aquisição, poder aquisitivo, digamos assim, para as OpenAI da vida, para Gemini, né, para Google em si, Microsoft, etc., botarem grana a valer em aquisição de bases de informações, datasets, para conseguir fazer o treinamento dos seus modelos de IA. Então, tá aí a notícia. Fica o link lá depois para o pessoal nos show notes. E tu tinha uma de IA para encaixar com essa, não tinha? Não, eu só queria te dizer que tu falou sobre a mudança da política do X, a NPD já convocou o Twitter ou o X para explicar essa questão, né? Isso foi lá em outubro, eu acho ainda, outubro? Né? Logo que eles fizeram aquela proposta lá da alteração de usar os dados das pessoas sem que elas pudessem fazer o opt-out. Eu acho até que a gente já comentou isso aqui num episódio passado, mas enfim, fica a referência pelo que você falou. Na verdade, eu tinha uma aqui sobre a questão dos riscos, né? Na verdade, são duas. Uma diz respeito ao problema dos riscos, que a gente comentou antes ali, só retomando, né? Porque teve um caso que envolve IA também, né? Um rapaz que começou a ter uma relação um tanto quanto complicada com uma IA lá que simulava pessoas, enfim, né? Então, ele usou personagens, né? Ele usou o Character AI e lá tu pode criar um personagem como tu quiser e tal. Pois é. Um dos possíveis riscos, né, para o uso de IA são essas situações em que pessoas podem até mais vulnerabilizadas, poderiam ampliar certas vulnerabilidades ou trazer certos riscos até para a vida das pessoas, né? Então nós temos isso também que se liga com um possível mundo em que você abra a guarda para a regulamentação, você pode ter, claro, isso é um exemplo bem extremo de risco, né? Não dá para se pautar por isso, temos que reconhecer, mas isso está acontecendo, tem uma ação judicial lá nos Estados Unidos. Agora, aqui pelo Brasil, e sobre esse problema do treinamento, né? A gente sabe que ações judiciais, inclusive contra a Perplexity, Vinícius. Sim, New York Times tem uma contra a Perplexity. New York Times, né? Inclusive, essa semana... New York Times tem contra todo mundo, tá? New York Times está processando a OpenAI, está processando todo mundo.
Não sabe se está. E aí a gente vai precisar uma teoria, né? E eu acho que talvez, tenho certeza, né? Que nós vamos precisar reinterpretar as próprias leis de proteção de direitos autorais ao redor do mundo, porque me parece essa é não sei se é bem uma tese, né? Também não sei se só eu que digo isso, mas essas novas projeções que a gente tem pela via do treinamento, ou seja, um novo uso que você faz de obras protegidas por direitos autorais para chegar a um modelo, me parece que isso também deve ser entendido como uma violação de direitos autorais, e se isto não é claro, nós vamos precisar alterar as nossas leis de direitos autorais para prever proteções em relação ao uso de IA. Qual é a notícia, então, aqui, né? Bem rapidinha essa, é que 99% dos sites de jornalismo no Brasil, disse o Núcleo, né, o jornal Núcleo, permitem o uso de conteúdo para treinar IA. Talvez o título seja um pouco, né, enviesado. Não é que eles permitem o uso de conteúdo, né? Eles não dizem explicitamente que não pode usar, e nem explicitamente que pode. Ou seja, tá lá e não tem nenhuma proteção contra. Embora essa proteção que ele se refira aqui também não é você pode desrespeitar essa proteção. Vamos lá, né? Sim, que é o robots.txt. O que é o robots.txt? Se eu falar errado aqui, Vinícius, você que é da área mais técnica, me corrija, mas é um arquivo TXT que fica, né, na raiz lá de qualquer site, onde você consegue dar algumas instruções, sobretudo instruções que envolvem a não indexação daquele conteúdo, caso você não queira que ele seja indexado. Então, os crawlers, os robôs que ficam varrendo a internet, sobretudo do Google, dos buscadores, né, mas do Google, para usar um exemplo aqui, passam pelo teu site, leem o robots, vê que não podem indexar, seguem adiante. Por que eu digo que eles podem desrespeitar? Porque, na verdade, o robots.txt é um acordo de cavalheiros, né? Eu quero passar lá a ler, não entra em tal lugar. Tá, então não vou entrar. Ou dane-se, né? Eu vou entrar de qualquer jeito. Um acordo de cavalheiros. Então, o que o Núcleo disse? Que os jornais... não só os jornais, talvez pouca gente saiba, a gente já falou aqui no passado, né? As empresas de IA, para falar somente da OpenAI, elas também têm os crawlers que ficam varrendo a internet para treinar silenciosamente. Quer dizer, não é tão silenciosamente, porque você vê lá nos logs que o IP deles acessou. Mas se você entra lá no OpenAI, na OpenAI e busca por isso, né, crawler aqui, mas enfim, robots, você vai encontrar as instruções dos endereços IPs lá para fazer o bloqueio, Vinícius. Então, estou te mandando o link aqui. E a notícia justamente é essa, né? Que esses jornais, talvez por ignorância aqui, não ignorância do ponto de vista negativo, mas não saibam que eles podem realizar esse bloqueio pela via do robots.txt. Tô carregando o site aqui, tá com um probleminha. Não, agora veio. Uhum. Agora veio, deixa eu só compartilhar com o pessoal. Aqui. Search bot, né? Uhum. Não, mas até não é isso. Não é isso aqui, Vinícius. Eu te passei o link errado, mas... Mas tá aqui, Search bot, tá aqui, o User Agent, tá aqui, tá certinho. Mas daqui o User Agent para identificar e tal. Uhum. E o Result Search Features. É que você, inclusive, pode bloquear, pelo que eu tô vendo aqui, o Search Bot, que é outra coisa, não é o crawler, né? Uhum. É você impedir que a resposta do GPT use a pesquisa no teu site para produzir uma resposta. Seria um outro tipo aqui de bloqueio, né? Perfeito. E o que mais temos aí, Vinícius? Hoje a gente tá um pouco mais rapidinho, né? Eu tive que pegar uma pastilha aqui, que senão eu vou começar a tossir, não vou parar de tossir, vai ser um problema. Vai lá. Eu vou compartilhar aqui uma rapidinha, essa aqui é bem rápida, e vou na sequência pegar do Nubank ali, Guilherme. Uhum. Então, assim, para quem acompanha a segurança da informação, principalmente coisa de pentest, etc., tá aqui, saiu há poucos dias atrás, tá? No dia 20, então, na verdade, 2 dias atrás, tá? Pelo menos a notícia no Blipping Computer, tá? O Mitre compartilhou, então, a lista que eles fizeram do top 25, né, das fragilidades mais perigosas em software, tá? É interessante, a gente tem a WASP Top 10, que vai ser atualizada no ano que vem, 2025. Vai sair uma versão 2025, eles já anunciaram. Tem uma lista
E tem essa lista lá do CWE, que é a top 25 do CWE, tá? E nessa lista eu vou só citar alguns rapidamente aqui, porque não deve ser nenhuma surpresa. E nos chama a atenção porque a gente continua encontrando esse tipo de vulnerabilidade nos softwares por aí, quando a gente faz pentest, etc., elas continuam aparecendo. Então, cross-site scripting está em primeiro lugar, tá? Velho e bom conhecido cross-site scripting. Out of bounds write não é tão comum assim a gente encontrar, mas no geral na pesquisa deles aparece com bastante frequência. Aí depois vem SQL injection, um outro, né, bem conhecido. Já foi em primeiro lugar em outros momentos, já né? foi primeiro. Mas assim, ó, é impressionante como SQL injection ainda aparece nessas listas, tá? Terceiro lugar, né? Medalha de bronze, tá bom? Mas de 25 tá ótimo. Cross-site request forgery, CSRF, é outro comum. Path transversal, muito comum. Out of bound read, nem tanto. Mas a gente, assim, ó, missing authorization, que é a falta de controle de autorização. Então, autenticou o cara, mas não verifica se o cara deveria poder acessar alguma coisa ou não. Injeção de código e por aí vai, gente. A 14ª, que eu acho que podia, essa aqui, na minha opinião, poderia estar mais para cima, que é improper authentication, autenticação inadequada. Tem muito problema de autenticação. Tanto que eu gravei um episódio sobre autenticação. Um episódio não, um vídeo. Lá nos ao vivos lá do Segurança Legal. Eu gravei um só sobre autenticação, só discutindo autenticação. Autenticação para desenvolvedores, inclusive foi o título. Tá? E por aí vai, os 25 top. Esse tipo de lista aqui é interessante para quê? Tá? Quando você vai fazer, por exemplo, quando você vai passar por um pentest, é bom se certificar de que pelo menos o que está nesses top 10 da OASP, ou top 25 da CWE, sejam verificados nos seus sistemas. Tá? Porque esse aqui é o tipo de coisa que o atacante, que tende a ser mais explorado em um ataque. Né? É só o que está na lista? Óbvio que não. Né? Mas aqui, como o próprio nome diz, é um top 25. A outra notícia, Guilherme, que eu vou trazer é com relação ao Nubank. E aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, a gente acabou até discutindo um pouquinho sobre isso aqui logo antes de entrar no ar. O Nubank deu um bug no Nubank, tá? Que permitiu... Então, o Nubank tem um esquema de saque de dinheiro nos terminais 24 horas, tá? Se eu não estou enganado, é gratuito, tá? Para os correntistas e tal, ou para o ultravioleta é gratuito, não sei, mas tem lá para você poder sacar dinheiro, já que o Nubank não tem caixas próprios, né? E o bug permitiu que correntistas sem saldo suficiente, né, ou sem o saldo correspondente, conseguissem sacar dinheiro nos bancos 24 horas. Tá? Resultado, um monte de gente foi sacar dinheiro. Né? O bug foi informado no TikTok, tá? Por duas pessoas que acabaram falando, não sei se foram as primeiras que se deram conta, etc., mas elas mesmas falaram que sacaram milhares de reais sem terem saldo na conta. Claro. Tá? A notícia faz, né? é o que tu faz quando tu encontra uma oportunidade dessas, exato. E vai pro TikTok. TikTok. Aí, no TikTok, a notícia tá no Tecmundo, tá? Então, o pessoal foi lá e começaram a anunciar, e a galera começou a ir pros bancos 24 horas, fazer fila, inclusive de madrugada, segundo a notícia do Tecmundo, sacar dinheiro que não estava na sua conta, que não existia na sua conta, tá? Aí, Guilherme, isso aqui me chamou um pouco a atenção na matéria, até porque eles começam a trazer o que poderia acontecer, até o título da notícia quem aproveitou o bug e sacou dinheiro de graça pode ser preso? Esse é o título da notícia, tá? É o headline aqui. E aí... Baita crise ética que a gente vive, né? Porra, assim que... Não importa se vai ser preso ou não, cara. Tu não faz isso, mas tudo bem. Cara, tu não faz isso, exato. Tudo bem. Sacar dinheiro após um bug crime, daí diz aqui, ó, de acordo com a advogado especialista em direito, a exploração de uma falha como registrada pelo Nubank pode ser enquadrada como um crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, que prevê como pena de 1 a 4 anos de reclusão. Porém, isso não significa que os clientes que fizeram o saque podem ser presos. Beatriz ressalta que, em casos como este, é possível que um acordo de não persecução criminal seja ofertado aos consumidores. Na prática, isso significa que os clientes podem evitar um processo e eventual condenação, possivelmente junto ao Ministério Público, a partir do retorno dos valores retirados.
O correntista deve se sujeitar ao pagamento aos encargos pelos valores sacados, do contrário, haveria vantagem ilícita e enriquecimento ilícito, explica Miguel Pereira Neto, advogado de direito empresarial. Eu não sei, deixa eu citar direitinho o nome da Beatriz, que é Beatriz Alaia Colim, tá? Foi a primeira advogada que se manifestou aqui. Segundo o Neto, que é o segundo advogado, essa etapa de avaliação de consequências criminais só deve acontecer depois que o banco em questão apurar as causas e movimentações suspeitas. O nome dele é segundo ou de acordo com ele? Segundo Neto, de acordo com ele. Tá? Aí assim, a criadora de conteúdo de advocacia, Jéssica Andrade, respondeu no TikTok um comentário sobre o assunto. O seguidor afirma que ele e a namorada, ao seguidor, não foi que ele publicou. O seguidor afirma que ele e a namorada sacaram dezenas de milhares de reais na falha. Tá? Guilherme, eu num primeiro momento, mas eu não sou da área do direito, né? Pra mim, isso é uma vulnerabilidade, certo? Pra mim. Eu sei que não é isso que tu já me disse, que não é bem nessa linha. Mas pra mim isso é uma vulnerabilidade. O pessoal explorou uma vulnerabilidade num sistema pertencente a terceiro, né, para ter algum ganho com essa vulnerabilidade. Tá? Num primeiro momento eu pensei assim, nossa, isso não é... Invasão É o crime de dispositivo, invasão de dispositivo informático, porque tu tá explorando uma vulnerabilidade para obter uma vantagem. Tá mais ou menos a descrição lá, mas depois tu disse que não era bem isso, né? Eu acredito, eu discordo respeitosamente dos colegas ali que falaram, né? Eu não sei bem se é uma questão de um furto ali, né? Porque mal ou bem, e aí, claro, a gente vai saber que foi mal, no sentido de que as pessoas não tinham esse dinheiro, né? O dinheiro estava de fato na sua conta. Então, isso é diferente de eu, por exemplo, invadir a conta de uma outra pessoa para retirar os valores. Aí sim poderia ser uma questão, um caso de furto, né? Mas, assim, a vulnerabilidade, se foi esse o caso de uma vulnerabilidade, permitiu que eles incorretamente, de fato, disponibilizassem o dinheiro na conta da pessoa. Então, me parece que esse caso aqui seria um caso de apropriação indébita, né? Que é o apropriar-se de coisa alheia móvel que tem posse ou detenção, do artigo 168, só que a gente tem uma apropriação indébita específica que eu acho que se encaixa melhor nesse caso, que é a do 169. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, detenção de 1 mês a 1 ano. A pena aqui, o tempo, né, é menor, inclusive a 168 é maior. Por quê? Porque leva em consideração justamente esse fato da coisa ter vindo por um erro para o teu poder, né? Porque quando você se algo chega à tua posse, né, por erro, ou se você deveria, né, ou se você encontra uma coisa que foi perdida, você tem o dever de devolver aquela coisa, seja para as autoridades ou tentar buscar o dono daquela coisa. Então, eu iria para essa tipificação aqui do 169 e não do crime de furto, né? Eu acredito que essa seria a resposta adequada aqui. Agora, a gente também tem uma outra... O problema ético, que eu acho que nem tenho que falar aqui, né? Você não vai sacar milhares de reais. Você vai achar o quê? Que aquilo ali né? Porque daí se encaixa do enriquecimento sem causa. Foi falado ali em enriquecimento ilícito, né? Na verdade, enriquecimento sem causa no sentido que todo aumento de patrimônio que você tem, você precisa demonstrar qual foi a origem daquele aumento, né? Não só para eventualmente quem se diz dono daquele valor ou daquele bem, como até mesmo para o governo, né? Se de repente aparece 1 milhão lá na tua conta, tu pega esse dinheiro, a Receita Federal vai querer saber de onde é que veio aquele 1 milhão, por exemplo, né? Aumento de patrimônio e tudo mais. Então, você ainda tem um aspecto aqui de, mesmo independentemente da ação penal, que é pública, incondicionada, aqui até onde eu vi, a Nubank tem o poder de exigir civilmente, digamos assim, o valor de volta, né? Então, eu não me preocuparia tanto com o crime, que é de 1 mês a 1 ano. De fato, ali os colegas têm razão, o cara não vai ser preso por isso. Mas ele vai ter que devolver, evidentemente, o dinheiro, né? É óbvio, é lógico, né? A coisa ali, né? Então, é curioso pensar como as pessoas acreditam que elas teriam o direito de ficar com dinheiro, né? Interessante pensar qual é o raciocínio, né? Com base em que você pensa isso, né? Bom,
Fazer o quê, né? Guilherme, Eu tá pra fico, ti inclusive, agora. meio revoltado com isso, mas enfim, tudo bem. Duas notícias, Vinícius, para a gente ir terminando também rapidinho, né? A gente tem visto e tem criticado aqui ao longo dos últimos tempos aí o próprio uso que as farmácias fazem dos dados pessoais, né? Eu diria, se eu pudesse, se me perguntasse assim, qual é um dos grandes problemas aí que a NPD vai ter que tratar, ou seja, que o país como um todo teria que tratar no âmbito da proteção de dados, eu diria proteção de dados de crianças e adolescentes, sem dúvida, mas eu diria também proteção de dados de saúde e a relação que nós temos com as farmácias, né, que ainda as práticas ainda meio que continuam sendo realizadas, né? Então, a novidade aqui é que a Comissão de Saúde da Câmara aprovou um PL lá de 2015 da deputada Alice Portugal, agora sendo relatado na Comissão de Saúde pela deputada Jandira Fegali, que altera a legislação sanitária para incluir a seguinte infração aqui, que seria violar o sigilo do conteúdo de prescrições médicas que estejam em posse de farmácias e drogarias, mediante a revelação do conteúdo dessas prescrições a outras pessoas, bem como pelo acesso e recebimento dessas informações pelos laboratórios farmacêuticos. Toda essa problemática que foi objeto de uma grande reportagem do UOL, que foi inclusive referida pela Fegali no relatório e que também foi o que embasou os nossos episódios 361 e 362. Inclusive fizemos um exercício lá, subindo alguns dados de prescrições médicas para a inteligência artificial tentar projetar o perfil, né, com base nos dados. O relatório da comissão apontou que esse PL é anterior à LGPD, porque ele é de 2015, e eu achei interessante apontar que a LGPD, segundo o PL, né, seria insuficiente para impedir o repasse de dados de prescrição para os laboratórios. Eu não acho que é o caso, acho que a LGPD consegue dar conta desse problema, mas fica a referência aqui que caso isso passe, né, nós vamos ter barradas essas práticas de compartilhamento de dados das nossas prescrições com uma série de empresas, inclusive com as farmacêuticas aqui, né? Um detalhe bem lateral, Vinícius, mas é uma outra coisa. A gente tá ficando velho porque a gente fica falando assim, eu já falei isso, e fica brabo com as coisas que acontecem, fica frustrado com certas coisas, né? E que vão piorando, né? Que é a coisa das reportagens não referirem números de lei e nem números de projeto de lei. O que custa os jornalistas que nos escutam, né, colocar o número do PL? Porque eu perdi um tempão para achar o PL, porque eles estavam falando sobre um PL sem dizer qual é o número do PL, poxa. Então você tem um uma certa PL, dificuldade. Um PL, foi aprovado um PL, né? Qual PL, né? Então eu achei muito interessante que nem a reportagem do UOL e nem o release da própria Câmara dos Deputados publicou o número do PL, porque em geral eles colocam lá embaixo PL, número tal, para você clicar e ir pro PL, ver o texto e tal. Eles também não fizeram isso, então fica aqui a reclamação, Vinícius. Tá, registrada. Registrada. Fica a reclamação. Registrada a reclamação. Então, e agora o pessoal da Coalizão Direitos na Rede fez uma carta aberta sobre o caso Cortex, que nós também falamos aqui no episódio 378, aquele caso, aquele sistema, né, que o governo federal tem usado para organizar e concentrar dados de diversas fontes diferentes, inclusive de câmeras de monitoramento, né, dos cercamentos eletrônicos de algumas cidades, bilhetagem de ônibus, né? Então, ouçam lá o 378 para saber exatamente o que o Cortex faz. E eles fizeram um posicionamento bem interessante, mais ou menos naquela linha do que a gente falou, assim, né? Ou seja, convergimos com o pessoal da Coalizão Direitos da Rede, direito fundamental e tudo mais. Mas um destaque que eu achei bem interessante que eles fizeram é que 1.478 pessoas não autorizadas tiveram acesso ao Cortex, o que teria ficado comprovado por meio de uma atuação lá da Polícia Civil do Distrito Federal, e que esses dados estão sendo usados para os mais variados crimes, inclusive crimes
financeiros, né? Que é o que hoje movimenta grande parte da bandidagem, hein? Golpe do Pix, motoboy, central de segurança, o golpe da portabilidade, mão invisível, né? A gente conversar, o que é a mão invisível? Aquele que os caras Induzem a instalar fazem instalar um negócio de acesso remoto. remoto, né? Esses aplicativos de assistência remota. Aconteceu com uma conhecida minha. Pois é, você estava falando antes, né? É. E aí também agora, inclusive o pessoal lá do nosso grupo, né? Um abraço para eles também, mas comentavam um novo golpe que tem, até saiu no jornal, ainda nos jornais por aí, que é nos portais, né? Melhor dizendo, jornal quase não existe mais, mas que é o golpe da carteira de motorista cancelada, né? Então você receberia um SMS, né? Muito, né? Convincente que a sua carteira vai ser cancelada. Você clica lá num botão, cai num site do GovBR, igualzinho ao GovBR, gera um QR Code e paga lá um valor relativamente pequeno para não ter a tua carteira cancelada, quando na verdade era um golpe. Então faço essa referência aqui e faço a ligação com o primeiro episódio, mais uma vez, do Segurança Legal. Estamos falando sobre isso desde 2012. O primeiro episódio foi sobre consultas integradas e sobre o uso de dados desses sistemas governamentais para o cometimento de crimes. Então, isso ainda continua acontecendo, Vinícius. Perfeito, Guilherme. Café frio, café expresso. Eu me esqueço que a gente tem essa do café frio e do café expresso. Eu vou mandar um café frio, Vinícius. Eu diria pros golpistas, né, que estão usando o Cortex aí, e também até pro próprio governo federal aí que tem permitido, né, e não implantado medidas de controle de adequadas para esse acesso, negócio, né? De autorização, duplos níveis de autenticação, enfim, cercamentos, né, e endereços IPs que poderiam ser acessados. Ou seja, tem coisas que podem ser feitas e sem impedir, permitindo ainda que o uso seja feito. Esse é um outro problema que eu acho que não deveria, né? Mas, enfim, imaginando que ele vai continuar sendo usado, pelo menos que se aplique medidas de segurança de acesso e autorização para evitar esse empréstimo e venda de senhas aí desses sistemas, né? Tá, o meu café frio vai para alguém que vai se importar muito com o meu café frio, que é o Trump, por estar relaxando essas regulações aí, que envolvendo IA e outras questões de tecnologia que ele vai se meter também, e na contramão do que o mundo vem fazendo na preocupação de fazer com que a tecnologia seja utilizada de uma maneira adequada, né? Assim, que não cause prejuízos para os seres humanos, né? Então, meu café vai para ele. O café expresso, Guilherme, e eu acho que o meu vai para o pessoal da Colisão de Direitos na Rede. Boa, meu pela também. Iniciativa. Tá? Você me salvou, eu não sabia quem... Eu te salvei! Tá bom. É isso aí, meu café frio, meu café expresso, né, vai para a Colisão de Direitos na Rede. Um abraço pro pessoal lá. Bom, então está bem, Vinícius e pessoal, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!